O dia que muitos já tinham até perdido esperança que ia chegar, chegou. Quer dizer, não exatamente, ainda falta um tempinho. Zack Snyder, o diretor visionário, que é o título que a Warner sempre colocou nos projetos dele, né? Quando sai trailer de filme novo do Zack Snyder, eles adoram falar, não, do visionário diretor de 300, de Watchmen e tal. Ele foi o diretor contratado pela Warner para dar o pontapé inicial do que seria o grande universo cinematográfico de filmes dos personagens da DC. Em 2013 saiu o primeiro filme desse universo, dessa franquia, O Homem de Aço, e não foi muito bem recebido. Os filmes que saíram depois também não foram tão bem recebidos. Em 2017, o Zack Snyder lançou a Liga da Justiça. E dizer que o filme é do Zack Snyder não é inteiramente justo, porque esse filme não era exatamente a visão do Zack Snyder, para ser completamente sincero. O Zack Snyder tinha uma história bastante grande para contar, e por causa da uma pressão de mercado, digamos assim, a Warner queria acelerar o processo de levar esse filme às telas, por causa do sucesso que a Marvel e a Disney estavam tendo e tal, com os Vingadores e tudo mais. Então isso colocou uma pressão adicional no diretor para dar um crédito ao cara, né? Eu não odeio o cara nem nada do tipo. Eu tenho algumas críticas ao processo criativo dele, eu vou elaborar um pouco isso, mas eu não odeio o cara. Eu acho, inclusive, que o estilo visual do Zack Snyder é sensacional, e ele talvez seria melhor como um diretor de fotografia ou set designer, algum tipo de parte mais técnica da produção, em vez de ser o storyteller da parada, o diretor. O papel dele de contar a história, de desenvolver a trama, de escolher quem é que vai atuar, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas o senso estético dele é muito bom, geralmente. Entretanto, Liga da Justiça foi um grande fiasco por vários motivos que eu já mencionei. Eu tava esperando nada desse filme. Quando eu vou ver um filme que eu tô muito empolgado, como foi o caso de os Star Wars da Disney, que eu tava empolgadaço. Eu tive muita fé que essa nova franquia ia dar certo quando a Disney comprou a Lucasfilm, e não foi o caso. Então, Liga da Justiça, eu não sou... Eu adoro o Super-Homem, adoro o Batman, tipo... Nem se fala mais Super-Homem, né? Super-Homem é coisa de velho. Superman agora, tudo padronizado no nome inglês. Que nem Star Wars, que na minha época era Guerra nas Estrelas. Eu tô muito velho. Eu gosto, apesar de ser mais fã da Marvel, a minha coleção de quadrinhos não me deixa mentir, eu adoro o Superman e adoro o Batman. Batman era o meu personagem favorito quando era moleque. O Daniel tá aqui e não me deixa mentir. Ele tá com fone de ouvido, ele não ouviu o que eu falei. Daniel, aparece aqui na câmera. Qual era o teu personagem favorito quando tu era moleque? Super-herói. Homem-Aranha. E o meu? Batman. Ele não me deixa mentir, ele tá aqui. Então, apesar de ser mais conectado com o universo Marvel, eu sempre gostei pra caralho do Batman e do Super-Homem. Então, eu tava empolgado pra esses filmes e eu me decepcionei muito com algo que não deveria ter surpreendido, que é a minha impressão de que o Zack Snyder fundamentalmente não entende os personagens. Mas eu quero falar sobre isso mais tarde. Deixa eu falar um pouco sobre o trailer. O trailer foi bem impressionante, mostrou um monte de cena que nunca, né, era o corte original, a visão original do Zack Snyder. Além da pressão do estúdio, o Zack Snyder infelizmente teve uma tragédia pessoal na sua família. A sua filha infelizmente tirou a própria vida, o que naturalmente tirou totalmente o foco dele. Foda-se, filme de super-herói, né? O cara teve que passar um tempo com a família, perfeitamente compreensível. E a Warner trouxe então o Joss Whedon, que é o diretor do primeiro e segundo filme dos Vingadores. E aí ficou uma salada que fugia muito da visão do Zack Snyder. E apesar de eu não gostar dele como diretor, não é justo julgar o Zack Snyder por aquele filme inteiramente, porque ele ainda tem uma responsabilidade, sim, mas tiveram vários fatores externos, incluindo uma tragédia pessoal na família dele, que o impediram de entregar o melhor produto possível. Então tem que falar isso, pra ser justo com o cara. Teve muita coisa do filme, do trailer, que eu gostei. As novas cenas com os heróis foram empolgantes. A cena em que aparece uma imagem do Darkseid, eu acho que ali era Themyscira, eu não sei como que fala o nome em português, que eu nunca assisti esse filme em português. O lugar lá onde a Mulher Maravilha mora. Tem uma cena lá que mostra, né? Bota o frame aí, Daniel. Estou sozinho hoje, é sábado, Daniel não trabalha, vou ter que fazer eu mesmo. Essa cena aí que mostra lá o Darkseid, tipo, dá aquela ideia de que, tipo, a vinda do Darkseid já era profetizada há muito tempo, então era inevitável isso acontecer. É legal isso. Ver o Batman, o Super-Homem, o Flash em ação novamente é empolgante. Dos heróis, o que eu achei mais fraco foi o Cyborg. Parece que o orçamento de efeito especial acabou ali, quando tiveram que fazer ele. Inclusive, essa cena, mano, eu me senti teleportado de volta a 2005. Porque eu lembrei de duas coisas vendo essa cena. O meu PlayStation 2 e My Chemical Romance. A cena em que o Alfred fala pro Batman, na verdade não é claro que ele tá falando pro Batman, mas é o que fica compreendido. Ele fala, eu tô traduzindo livremente, mas ele fala mais ou menos como: se você não tem como encarar o boi, para de ficar chacoalhando a capa vermelha.
que parece uma frase assim, né, tá só falando aquilo no momento, mas faz muito sentido, conecta muito com a temática, né, o ethos de super-herói, no sentido de que em muitos quadrinhos é debatido esse assunto de que a presença dos heróis, na verdade, torna o mundo pior. Você vê isso no Batman do Nolan, em que o Alfred, o mesmo personagem, meio que culpabiliza o Batman pela existência do Coringa. Gotham tá maluca porque você chegou e saiu dando porrada em mafioso e criminoso, e aí a cidade respondeu e manifestou alguém como Coringa. E aí o Batman tem que decidir se a existência dele é algo positivo ou negativo pra Gotham, né? A Guerra Civil da Marvel, os quadrinhos, isso aqui é basicamente uma resma de papel com um tratado meio que filosófico, claro que eu tô dando muito crédito, na verdade é super-herói vestido com colã e dando porrada nos outros. Mas existe aqui um debate sobre a presença dos super-heróis. É algo bom ou ruim pro mundo, na verdade? Nos Vingadores, o Visão, ele fala pro time que a existência deles convida o desafio, basicamente dizendo que, mano, o fato da gente estar aqui é por isso que vai dar merda. Então, eu achei essa temática muito interessante, eu acho que o Zack Snyder consegue trabalhar bem isso aí no filme. Eu acho que teve muita coisa legal e teve coisa não tão legal, como eu mencionei, os efeitos especiais deixaram um pouco a desejar nessas... Tem que lembrar também que o trailer, geralmente, ele não é a versão finalizada dos efeitos. Às vezes o trailer sai quando o pessoal ainda está trabalhando nos efeitos, então é possível que a versão final seja melhor que isso, é bom ter isso em mente também. Mas teve coisa que eu não gostei, uma coisa que eu detestei, e talvez eu esteja sozinho nisso, que pelo menos entre o grupo brasileiro. Na gringa, tá todo mundo descascando isso aí, foi pro Trending Topics, né? E não por motivos bons, a galera tava zoando. O uso da frase "We live in a society" do Coringa, interpretado por talvez a pior interpretação do Coringa até agora nos cinemas, o Jared Leto, ou Leto, não sei como que pronuncia o nome dele, porque eu já ouvi de tudo quanto é gente diferente. E eu quero deixar claro que eu gosto do cara, eu gosto demais dele como ator, eu adoro a banda dele, embora ele seja meio... Eu já vi vários vídeos dele sendo meio babaca nas apresentações da banda, tipo, parando o show inteiro porque tem um cara na plateia que não quer levantar. Tá todo mundo levantando e curtindo e tem um cara sentado, e aí ele para o show inteiro pra ficar, né, apontando o dedo pro cara e falando, não, esse aqui é um show do 30 Seconds to Mars, todo mundo tem que ficar em pé. Eu achei babaca ao extremo, me fez até perder um pouco da apreciação por ele. Vou tentar lembrar de colocar o link na descrição desse show aí. Mas eu gosto pra caramba do som que ele faz, eu gosto demais dele como ator. Ele como Coringa no Esquadrão Suicida foi uma desgraça, mas talvez seja mais culpa do roteiro, da produção, do que do ator em si. Tem que levar isso em consideração. Como cinematografia é um trabalho coletivo, né, qualquer uma dessas partes, se vacilar, pode fazer com que o resultado final não seja tão bom, e a culpa não é necessariamente do cara que está dirigindo, do cara que escreveu, do ator, mas às vezes é uma cagada multiplayer, é o que pode acontecer às vezes. Mas então, fala um pouquinho sobre esse meme, né? Pra quem não sabe, isso é um meme que começou no 4chan, espalhou pro Reddit, espalhou por todas as comunidades da internet, Twitter e tal, e que se associou muito à imagem do Coringa. Nós vivemos numa sociedade, é um meme, é uma piada, né? Bombou pra caramba na época do Coringa, do Todd Phillips também. Colocavam muito a imagem do Joaquin Phoenix como Coringa, com embaixo dizendo, né, "We live in a society", se tornou parte do meme, né, da identidade memística daquele personagem. Aí o Zack Snyder, provando que talvez não entende os personagens, ele pega esse meme e coloca no filme, sendo que o tom até aqui era sério, era sombrio, vai ser um filme foda, tanto dentro do universo do filme, quanto a metalinguagem da parada. Esse Snyder Cut, os fãs tiveram que lutar por muitos anos para que isso acontecesse. Pra quem é fã do cara, isso é um sonho se realizando. É que nem, tipo, eu tô loucaço pro quarto Matrix. Eu sou super fã, putinha da série. Mesmo que só tem um filme bom e tem dois que são... Reloaded é ok, Revolution é um lixo. Né? Tem mais filme ruim de Matrix do que filme bom, e se for levar por esse lado, é provável que o quarto não seja bom. E ainda assim eu tô loucaço, maluco. Eu tô louco pra caralho. Eu quero que tenha mais filme, que não seja só esse. Eu quero que tenha mais jogo. Eu vou comprar bonequinho. Eu tô louco. Vou comprar camiseta. Você vai ver, você vai ver. Quando eu for falar de Matrix 4 aqui nesse canal, você já sabe qual é o skin que eu vou usar, né? Você já sabe. Quando eu fazia high school aqui no Canadá, maluco, inspirado em Matrix, eu gostava de andar de sobretudo. Vocês já viram as fotos, vou procurar aqui, botar pro Daniel botar aí na tela. Eu parecia que ia fuzilar a escola. Por causa do quê? Por que você acha que eu tava andando daquele jeito? Porque aqui no Canadá era frio bastante pra que esse tipo de roupa faça sentido, e você encontra ela baratinho em loja de brechó, loja de usado, por exemplo. Então eu, como fanzaço da série, eu andava desse jeito, mano. E aí teve ocasiões na escola que mandaram eu tirar, mandaram botar, guardar, porque não pode ficar andando na escola dessa. Enfim, eu acho que, mano, na hora que a tela, né, fica tudo escuro, aparece o logo do filme, aí você ouve a voz do Jared Leto falando, né, "We live in a society". Eu falei, não, eu não tô ouvindo isso, ele não botou isso no filme, mano.
Porque se fosse um filme mais leve, mais galhofa, aquela pegada mais Marvel e tal, não tô dizendo que isso é necessariamente melhor. Tô dizendo que se o tom fosse esse, faria sentido essa piscadinha pro... Porque só faltou isso, mano. O Coringa tá olhando diretamente pro onde o Batman tá, mas ele tá quase olhando pra você. E aí ele, we live in a society, ele fala o meme, falta só ele dar uma piscadinha pra câmera, tá ligado? Eu acho que não funcionou bem, o tom do filme tava tão bacana, do trailer tava tão bacana até esse momento, e aí nessa hora ele... Ah, mano, não, mano, puta que pariu, não ficou legal. Ele não entende os personagens, eu acho que esse que é o... Ele via esse meme pro Zack Snyder é o seguinte, os fãs do Coringa gostam bastante dessa frase, deve ser uma frase super icônica dos quadrinhos. Vou colocar ele pra ele falar a frase. Deve ser o catchphrase dele. Deve ser a frase. Certeza absoluta. Eu sei que eu errei sobre Bitcoin. Vocês não me deixam esquecer. Eu vou dormir toda noite chorando por causa disso. Eu podia ser milionário agora, eu não sou. Beleza, eu errei. Mas nisso aqui eu tenho certeza absoluta. O Zack Snyder viu esse meme. Ele achou que o meme era uma mega frase foda, icônica da história do Coringa. E ele falou, vamos, no meu filme o Coringa vai falar. Ele não falou isso no como é o nome? Esquadrão Suicida? Mas no meu filme... os fãs vão ouvir a frase mais icônica do Coringa. Eu tenho certeza absoluta que foi isso que ele pensou. Você tem que lembrar o seguinte, quando esse desgraçado dirigiu Watchmen, que inclusive por algum motivo eu tenho 2 cópias, vou dar uma pro Daniel pra ele finalmente ler essa merda. Quando ele dirigiu isso aqui, ele achava, tem uma cena no filme, em que um dos personagens se refere ao time como Watchmen. E no cinema, se você tivesse uma noção da raiva que eu tive naquele momento, mano, não tem ser humano mais chato nesse planeta do que nerd de quadrinho na estreia do filme, e aí o cineasta cometeu algum erro relativo ao enredo, à história, aos personagens. Você fica... Ele não entende. O Watchmen é inteiramente uma desconstrução dos super-heróis. Eles são fracassados, são gordos, são inúteis porque tem o Manhattan, eles são criminosos porque tem a lei lá que não pode mais ser vigilante, né, com fantasia e o caralho, eles não têm superpoderes, são um bando de perdedores. E aí no filme eles são mó, eles lutam e o caralho, eles são... Você vê no filme, eu entendo que a limitação de trazer isso pro cinema, o povo quer ver a porradaria, eu entendo que é necessário massificar um pouquinho. E eu acho até que ficou muito... Olha, na sinceridade, o Watchmen ficou muito melhor do que eu esperaria do Zack Snyder. Eu acho que ficou muito bom. O final funcionou melhor do que o final, né, eu não quero dar spoiler pra quem não leu. Não é um filme horrível, mas em Watchmen, lá em 2009, eu já sabia que ele não entende os personagens, que ele tá ganhando milhões pra escrever histórias. Não escrever história, nesse caso ele só adaptou. Ele não entende, cara. Você quer que eu prove mais? Eu vou provar aqui pra você. Mano, o pai, né, Jonathan Kent e a Martha Kent, que foram os fazendeiros no Kansas, em Smallville, que criaram o alienígena que eles encontraram. Que deram a ele todos os valores, os preceitos de humanidade. Olha isso, o cara é um alien. Mas ele tem uma empatia humana absurda. É a característica que define o super-homem. As cenas que você associa ao super-homem do Snyder, ele com raiva, furioso, né, e tal, é sempre assim. É a cena mais típica que a gente vê, né? Quando você lê algo como All-Star Superman, que é um dos melhores quadrinhos contemporâneos do Superman, que já é um pouco velho. Esse aqui é o primeiro volume, esse aqui. Os outros eu tenho no iPad porque foi nessa época que eu parei de comprar quadrinho físico. Acho que meio que dá pra entender por quê, né? Nesse quadrinho, o Super-Homem, ele... Eu não quero dar muito spoiler, mas ele basicamente ele sabe que ele vai morrer. Aconteceu uma parada, né? Ele caiu numa armadilha do Lex Luthor e ele vai morrer. Não tem nada que ele possa fazer em relação a isso. E ele tenta, né, ver se ele pode fazer, ele já fica óbvio que não dá, você vai morrer. E a preocupação dele é em preparar o mundo, né, para preparar o planeta para como é que vai ser o dia de amanhã sem o Super-Homem. E aí ele tem que analisar muito friamente se a contribuição dele no planeta foi mais positiva ou negativa. É uma história muito interessante. E ainda assim, né, o cara vai morrer, a preocupação dele é com o planeta que o adotou. E aí ele salva uma garotinha, né, uma suicida. Ele ouve, ele voa lá para o prédio de onde ela tá prestes a pular. E aí ele dá uma palavra de conforto para ela, fala que ela na verdade é muito mais forte do que ela acha, abraça ela. Então é uma cena muito tocante. É uma temática muito foda, né? Esse é o Super-Homem quando ele é bem escrito, né? Ele é basicamente um deus, mas que também é homem, e aí a simbologia religiosa fica óbvia, né? O cristianismo e tal. E ele tem muita compaixão com o ser humano. Ele tá muito acima do ser humano, o ser humano é uma formiguinha pra ele. E ele tem tanta compaixão, ele foi tão bem criado pelos pais dele, que ele vê o homem, o ser humano, como mais forte do que ele. Porque o Superman tem as mesmas limitações, as mesmas dúvidas, os mesmos medos que um humano, porque ele cresceu no planeta Terra, então ele tem muito dessa emoção humana, mas ele é também extremamente poderoso.
E ele vê, a forma como ele vê os humanos é tipo, eles têm os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas dores que eu sinto, né, psicológicas pelo menos, mas eles não têm esses superpoderes, eles têm que encarar o mundo do jeito que a gente é, limitado, sem ter nada, né, sem ter a força que ele tem. E eu acho isso foda, é muito... Por outro lado, o Zack Snyder, o que ele acha do Mãe Quente? Ah, foda-se o planeta, esse planeta não te deve nada. As criancinhas lá que ele salvou em Man of Steel, né, no Homem de Aço, o Jonathan Kent, pai dele, fala assim, deixa eu morrer mesmo, porque o mais importante é o governo não descobrir que você tem superpoderes. Isso é o mais importante. Se tiver que morrer um ônibus lotado de crianças, e aí só você miraculosamente escapa, isso não vai gerar nenhuma suspeita. Um ônibus cheio de criança cai no rio, morre todo mundo e só não o Clark Kent. Isso não vai ser nada suspeito. Então vale a pena deixar um monte de gente morrer. Nunca que o Clark Kent falaria isso. Nunca que a Clark Kent diria, você não deve nada a esse mundo. Foda-se todo mundo. Não. Você não entendeu a essência desses personagens, seu filho da puta. No Batman vs Superman, que o Lex Luthor explode o Congresso. Com o Superman lá dentro, ele no meio da porra toda. Ele não apenas não percebe, mas explode tudo, morre geral. E aí ele fica, porra, que merda, né? Aí ele vai embora. E deixa todo mundo se fudendo ali. Acaba de ter uma explosão, tem coisa pegando fogo ainda. A gente que ainda não morreu de fato, né? Porque numa explosão não morre todo mundo imediatamente. E aí ele vai embora. Ele simplesmente sai voando, caralho. Ele vai embora. Mano, vocês... Como assim? Desculpa quem eu acabei de ensurdecer nesse momento. Lembrando que eu sou Marvete, tá? Eu não sou nem decenalta. Eu não sou super. Eu gosto do Superman, eu gosto do Batman. E eu fico putaço. Eu imagino vocês que são. Cara que tem tatuagem do Superman, mano. Ver um negócio desse. Superman, o símbolo dele lá, né, da casa de El, significa esperança. Mas o Superman do Snyder tá sempre com raiva, tá sempre furioso, não ajuda as pessoas. Vai te foder. Mano, o Snyder é o cara que ele falou que o Batman no filme dele, ele queria que o Batman fosse estuprado na cadeia, pra ele ter agora a raiva e a motivação pra lutar contra os criminosos. Porque aparentemente, de acordo com o Snyder, falta alguma coisa, algum trauma na vida do Bruce Wayne. Não teve nada na vida do Bruce Wayne que o motive a lutar contra a criminalidade. Então ele tem que ser estuprado na cadeia. Como é que é? Então é o seguinte, eu vou ver o filme, eu vou dar uma chance, eu sei que essa é a visão mais próxima que ele tinha, eu vou assistir com a mente aberta, mas sem grandes esperanças, porque a minha opinião pessoal é que o Zack Snyder fundamentalmente não entende os personagens sobre quem ele escreve. Então, esse que é o problema na minha humilde opinião. Então, eu estou saindo da internet oficialmente hoje, porque eu sei que os fãs do Snyder, da DC, são furiosíssimos e vai ser ruim. Então, eu vou deixar o canal pro Daniel aqui. Falou pra vocês. O meu PlayStation 2 e My Chemical Romance. Aí Daniel na edição bota uma imagem, faz passar pro lado e bota uma imagem do Gerard Way com aquele visual clássico dele com a gravatinha vermelha, que vai ficar engraçado. Não sabia nem que tava ouvindo isso aí.